Oiê, eu sou a Érica e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de algo que eu vivi na minha vida. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e depois compartilha com quem você acha que pode se beneficiar com essa conversa. Esse canal não é sobre nós. O assunto que eu tô aqui para falar hoje é aborto. Eu vivi essa situação por 2 vezes e Deus foi o grande consolo da minha vida. Eu sempre sonhei ser mãe, eu acho que desde que eu sou muito nova é algo que era um dos grandes sonhos da minha vida. Formar família, aquela criança, aquela menina que desde pequena fica com a boneca e tipo, minha brincadeira preferida era essa, maternidade. E aí, assim, eu casei muito cedo, com 22 anos, aos 25 anos eu engravidei. A minha primeira gravidez foi muito tranquila, a chegada do meu primeiro filho. Eu até gravei um vídeo para falar sobre isso. E tudo parecia muito natural e fácil. O Enzo nasceu, chegou num contexto maravilhoso da minha vida. E pra mim tudo sempre aconteceu com muita naturalidade. A gente estava morando fora. Quando o Enzo tinha 2 anos e meio, nós nos mudamos para os Estados Unidos. O Ramon foi estudar inglês e depois fazer teologia. E quando o Enzo tinha 3 anos e pouco, eu engravidei novamente. E aí eu imaginei que seria uma gravidez como a do Enzo. Então logo a gente contou para todo mundo, para a família. Meu pai, pastor, já contou para a igreja inteira. E quando a gente veio para o Brasil numa visita, porque nós iríamos para Israel com a igreja, logo que eu cheguei no Brasil, eu estava grávida de 4 semanas no início, eu comecei a sentir uma cólica, vi que eu estava com sangramento, aí nós fomos para o hospital e lá eu percebi que eu estava abortando. Faltava um dia para a gente fazer uma viagem para Israel e aquilo aconteceu. Nunca na minha vida passou na minha mente o aborto. Algumas mulheres quando engravidam logo já tem esse receio, mas pra mim nunca passou, nem na minha primeira gravidez, muito menos dessa. Eu achei que ia dar certo. E aí então eu abortei, foi um grande choque pra mim e pro Ramon. E o que mais me incomodou nesse momento foi eu ter que contar pra todo mundo que eu tinha fracassado em alguma coisa, né? Eu imaginava que tinha sido algo errado que aconteceu comigo. Então, eu falei para os meus pais, falei para os nossos amigos, aí o meu pai teve que começar a falar para todo mundo, afinal ele já tinha contado para todo mundo que eu estava grávida. E logo a gente foi para Israel. Então, eu já cheguei num contexto de muitas pessoas falando: "Nossa, eu sinto muito, você tá bem, eu sinto muito, você tá bem". E eu tive muita dificuldade em lidar com essa coisa da piedade das pessoas, a forma que as pessoas falam: "Ai, você tá bem, você tá triste". Eu tenho muita dificuldade de falar para as pessoas meus sentimentos. Para mim, eu tenho a tendência de buscar força, eu preciso ser forte imediatamente, eu não tenho facilidade de entrar na vulnerabilidade do meu coração imediatamente. Eu falo: "Tá tudo bem". Até no hospital, quando eu entrei no banheiro e aí eu comecei a abortar, eu tive um aborto espontâneo. Então, assim, é algo muito diferente, né? De repente, você começa a abortar e você vê que tá, sei lá, é uma coisa muito louca. E aí eu logo falei assim: "Glória a Deus, tá tudo bem". Saí do banheiro e falei: "Eu abortei, tá tudo bem, glória a Deus, glória a Deus". Aí o Ramon falava pra mim: "Amor, você tá bem?" Eu: "Lógico que eu estou bem, graças a Deus. Tudo é pra glória de Deus". E é muito engraçado, na verdade não é nem que o meu espírito tava falando aquilo, mas foi a minha forma de tentar ser forte, de não querer ser vulnerável. E aí então lá em Israel a gente foi em muitos lugares, e as pessoas chegavam pra mim e falavam: "Posso orar com você, né? Vou orar pra você engravidar". E aquilo me incomodava muito, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não quero pensar que talvez isso seja um problema. Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi assim que eu passei pelo meu primeiro aborto. Depois de 10 meses, eu engravidei novamente. E aí, daquela vez, eu quis ser muito firme na minha cabeça: não, tá tudo bem, vai dar certo. Logo contamos para os nossos pais, para os nossos familiares: não, aborto é algo comum, é uma informação que os médicos não falam, e eles não falam porque
para que as grávidas não fiquem com ansiedade, com medo. Mas a verdade é que 20% das gravidezes terminam em aborto, ou seja, uma mulher a cada 5 vivem um aborto. E essa informação eu só tive até a minha primeira experiência. Então, quando aconteceu a minha segunda gravidez, na verdade, quando aconteceu essa minha terceira gravidez, que foi logo após o aborto, eu pensava, eu sou uma estatística, eu tive um aborto e não vai acontecer de novo. E o Ramon também falava, não, acho que não vai acontecer, vamos ficar firme, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas a verdade é que no meu primeiro ultrassom, a gente percebeu que o bebê ainda estava muito pequenininho. E aí então já veio aquela dúvida, aquela insegurança e a possibilidade então de que aquele feto também não evoluísse, não desenvolvesse. Na minha segunda experiência de aborto foi diferente e foi algo um pouco mais difícil do que a primeira. O que aconteceu foi que eu fiz esse ultrassom e depois a gente foi fazer uma viagem de carro em família, que a gente estava voltando para o estado que a gente morava. Foram 8 dias no carro e nesses 8 dias a incerteza do que ia acontecer. Eu tive uma experiência negativa num hospital antes de sair para viajar. E essa experiência foi a seguinte, o médico chegou para mim e falou, olha, a gente vai te atender, mas para que a gente não cobre um valor alto, você precisa dizer que você tá com dor. E eu não tava com dor, mas assim, se eu não falasse aquela mentira que o médico tava dizendo, ou eu não teria atendimento, ou eu teria que pagar um total de $1.500. E foi um momento que eu tava muito vulnerável, incomodada, eu tinha tido um pequeno sangramento, e eu tava me sentindo assim fraca. E o Ramon falou, olha, fica à vontade, fala o que você quiser pra ele. E o médico chegou e eu falei, eu não estou com dor. E aí ele falava, tem certeza? Se você não estiver com dor, o convênio não paga o seu atendimento. Então eu falei, não, eu não tô com dor. Aí ele, tá bom, então não tá com dor. Do tipo, decida o que você quer fazer daqui pra frente. E o Ramon falou, não tem como você ficar sem atendimento. Então, nós fomos atendidos e saímos com uma conta muito mais alta do que a gente estava no momento com facilidade de pagar. Então, assim, eu já vivi num momento de muita vulnerabilidade, essa necessidade de tomar uma decisão, de fazer o que é certo, no que é certo, e de repente fazer uma viagem familiar, onde eu deveria estar feliz. Eu tinha um filho de 4 anos que estava animado, a gente... por 8 dias viajou, paramos em hotéis de praia e eu toda noite assim tendo que orar, falar com Deus e manter a minha postura de mãe, que tava tudo bem e tal. E chegando no estado onde a gente tava a minha tia, o meu primo, e muito interessante é que o Enzo tava lendo uma Bíblia infantil. E no dia que ele terminasse a Bíblia, a gente tinha feito uma promessa para ele que a gente faria uma festa. E então, no dia que ele terminou de ler a Bíblia, eu comecei a sangrar. A gente estava no supermercado comprando itens de festa. E aí eu falei, Ramon, eu tô sangrando, vamos pro hospital. A minha tia foi com o Enzo, graças a Deus ela estava lá, foi com o Enzo para casa e eu fui pro hospital e eu já sabia o que estava acontecendo. O meu grande medo na segunda situação de aborto foi, um aborto é normal, mas eu acho que 2 abortos não é normal. Então naquele momento eu cheguei no hospital encarando a possibilidade de que eu não teria um outro filho. E aí uma coisa muito engraçada aconteceu, engraçada agora, né? Que a gente chegou... Nos mandaram uma enfermeira de uns quase 9 meses, sem brincadeira, ela tinha uma barriga enorme. Entrar com o meu resultado de ultrassom e falar, então, sinto muito, mas você tá num processo de aborto e você perdeu esse filho. O feto não tem vida mais. E apesar de que eu já sabia, essa palavra é uma palavra muito difícil de ouvir, a enfermeira saiu e o Ramon falou, eu não tô acreditando que eles mandaram uma grávida dar essa notícia.
Eu lembro de entrar no banheiro e aí essa segunda situação foi muito mais difícil. E aí eu lembro de eu ficar falando graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu saía, falei, Ramon, graças a Deus, Deus é bom o tempo todo e tá tudo bem. E aí assim a gente teve que voltar pra casa e chamar o Enzo sabia que eu tava grávida, ele falava, eu vou ter um irmãozinho. E aí a gente viveu a experiência de chamar ele e falar, a gente precisa falar com você. A minha grande dor no coração, eu acho que era falar com ele e ouvir o que ele ia dizer. E a gente falou assim, sabe a sementinha que Jesus colocou na nossa barriga? Então, Jesus achou que não é o tempo da gente ter um outro filho e ele levou essa sementinha embora. Aí ele perguntou assim, por que ele faria isso? E aí a gente disse, a gente não sabe, mas a gente só sabe que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. E é muito engraçado quando a gente tem que lidar com criança, porque criança tem o coração puro e muitas vezes a gente encontra os questionamentos mais puros do nosso coração. E viver aborto é uma situação de sofrimento. Eu já tinha um filho e eu imagino que aborto, para quem não tenha filhos, é uma dor mais profunda e talvez uma insegurança maior de pensar, será que eu tenho um problema e que eu nunca vou poder gerar filhos? Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo uma dor que eu não sabia se a alegria que eu desejava, que viria para tirar essa dor do meu coração, eu não sabia se ela realmente aconteceria. Eu não sabia como seria o meu futuro, eu não sabia se os meus sonhos de ter mais filhos seriam concretizados, eu não sabia como seria, eu não sabia como eu poderia contar para as pessoas essa situação de sentir o fracasso. Eu tinha outras amigas que estavam tendo filhos, segundos filhos, terceiros filhos, e então eu tinha que contar as notícias de que eu estava falhando e que as coisas não estavam acontecendo. Eu tive que lidar com a incerteza do Ramon também, dele falar por que isso está acontecendo com a gente. Então foi um momento difícil na nossa vida, mas o meu grande aprendizado foi o Espírito Santo me ensinou a colocar cada pessoa da minha vida, os meus sonhos e principalmente colocar a Deus no lugar que Ele merece. Mas foi na minha experiência de aborto que eu pude ver que o Espírito consola. Eu nunca precisei ser consolada antes dessas experiências nessa profundidade e hoje, depois que tudo passou, eu consigo dizer para as pessoas que o Espírito Santo ele realmente consola o mais profundo do coração. O Espírito Santo... Eu não vou chorar no YouTube. Não, problema, é a coisa mais linda, Jesus. É uma das coisas que eu mais amo no seu ministério. Você se emociona sempre que você fala de Jesus. Que o Espírito Santo, ele consola o mais profundo do coração. As mais profundas dores e sofrimentos podem sim ser abraçadas por ele. É muito bom quando você vive uma situação que você não tem controle. A dependência de Deus é uma das coisas mais importantes no nosso relacionamento com Ele. Porque quando a gente está vivendo tudo bem e se relaciona com Deus, a gente se aproxima em alguns níveis, mas na dor a gente se aproxima num nível diferente. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E bem-aventurado é alegre. Olha quão contraditório pode parecer essa constatação. Você vai ser feliz quando você chorar? Mas significa que existe uma alegria que não está na circunstância, no dar certo. Existe uma alegria que está na presença de Deus. E o que Deus fez na minha vida foi estar comigo no meu momento de dor e de incerteza. E meses depois eu engravidei novamente, a gente estava mais uma vez numa situação de incerteza e o que aconteceu foi que eu estava com um coração diferente, eu estava com um coração totalmente dependente de Deus e uma certeza Deus me deu, não que eu teria outro filho, mas Deus foi alimentando a certeza de que Ele tem um futuro bom para mim, de que Ele sempre vai ter um futuro de felicidade, de plenitude, independente se for realizar o meu sonho ou realizar o sonho que Ele tem para mim. E aí então essa gravidez progrediu,
Foi uma bênção e nasceu o meu caçulinha, o Johnny. E ele veio para trazer uma onda de alegria maravilhosa para nossa família. Ele tem essa característica. E o que eu vejo na minha história de aborto foi um amadurecimento na minha relação com Deus, em saber que a gente tem que sonhar e Deus ama os nossos sonhos. Mas algumas vezes eles vão acontecer da forma que nós desejamos e algumas vezes não. Algumas vezes Deus vai fazer um futuro diferente e esse futuro sempre vai ser abençoado. O plano que Deus determina para as nossas vidas como filhos é um futuro de bênção, é um futuro de paz. E toda dor um dia vai ser superada pelo consolo e pela alegria que Deus dá. E eu queria encerrar dizendo que eu não sei quem é você que está assistindo esse vídeo. Talvez você tenha tido uma dor no passado, talvez você esteja vivendo uma dor no presente. E o que eu quero declarar sobre a sua vida é um relacionamento com o Espírito Santo. Esse é o Deus que está em você e que foi enviado pelo seu Salvador para que você nunca estivesse sozinho. Nos dias tristes, nos dias felizes, sabendo que Ele é o melhor consolador. E eu quero declarar sobre a sua vida um futuro abençoado, porque Deus tem isso para todos os filhos, independente do que Ele vai fazer na sua vida. As curas que Ele tem para você, os milagres que Ele tem para você, porque Ele é um Deus de milagre. O futuro que Ele tem para você, eu sei que vai alegrar o seu coração. E eu queria encerrar fazendo uma oração por todos vocês que estão me ouvindo e declarando essa plenitude do Espírito Santo. Senhor Deus, eu quero encerrar esse vídeo declarando sobre todas as mulheres, homens, todos que estão ouvindo, uma intimidade com o Espírito Santo. Senhor, é tão difícil viver momentos de incerteza, viver momentos de dor, de frustrações. Viver um aborto é tão difícil, Senhor. Mas assim como eu vivi o sofrimento, mas sempre acompanhada pelo Senhor. O Senhor foi aquele que cuidou das minhas feridas, o Senhor foi aquele que cuidou da minha incerteza, o Senhor foi aquele que esteve comigo. Eu peço que o Senhor também esteja com seus filhos que estão desejando, Senhor, esse consolo, que estão precisando desse consolo. E eu declaro um futuro de bênção, Senhor. Eu declaro que toda dor vai ser superada, todo sofrimento, toda incerteza. E o futuro que o Senhor tem para eles de plenitude, de alegria, Senhor, vai se concretizar. Porque é isso que o Senhor tem para os seus filhos. Eu te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço porque os seus planos são maiores que os nossos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos ama e deseja algo para nós, um futuro muito maior do que sonhamos ou imaginamos. E eu te agradeço por quem tu és. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é Deus Emanuel, sempre, em nome de Jesus. Amém. E para encerrar, eu quero declarar sobre vocês o texto que está em Jeremias 29:11, que Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar esperança e um futuro. E sabendo sempre que mesmo em tempos difíceis, buscando a Deus, nós podemos ter uma vida que agrada a Jesus. Até mais!